Oi, gente. Dia. Sempre ali. Bom dia. Tudo bem? Deixa eu abrir aqui para a gente. Página. Página 146. E a gente vai começar de Roma a Viena. Veja se todo mundo acha ali. Deixa eu colocar aqui. Todo mundo achou? Sim. Bom página, tá, Bruna? Chay, no livro está na página 146. No PDF, se alguém tiver ele aí, vocês me falam? Que aí, se alguém colocar aqui no chat, eu falo que do PDF eu não sei. Podemos começar? Sim, beleza. Talvez o mais intrigante e certamente um dos mais tocantes indícios para a compreensão da mente de Freud, dispersos à interpretação dos sonhos, é o tema de Roma, luzindo a distância como recompensa máxima e incompreensível ameaça. Era uma cidade que ele queria avidamente conhecer, mas viu seu desejo estranhamente subvertido por uma espécie de proibição fóbica. Mais de uma vez passou férias na Itália, mas o local mais próximo de Roma a que chegara fora o lago Trasimeno, a distância aproximada de 75 quilômetros. Era o lugar em que Aníbal também se detivera. No final de 1897, Freud sonhou que Fliess e ele poderiam realizar um de seus congressos, entre aspas, em Roma. E no início de 1899, entreteve a ideia de lá se encontrarem na pátria. Pareceu-lhe uma ótima ideia tomar conhecimento das leis eternas da vida, primeiramente na cidade eterna, como escreveu um pouco mais tarde, nesse mesmo ano. Estudava a topografia de Roma, sentindo o que chamava de um anseio torturante, ciente de que havia algo nitidamente bizarro em sua obsessão. A propósito, disse a Fliess, meu anseio por Roma é profundamente neurótico. Ele está ligado ao meu entusiasmo dos tempos de escola pelo herói semita Aníbal. Como sabemos, Freud interpretava não vou saber dizer essa expressão aqui, porque, né, muito difícil. Mas, nananã, como uma expressão de seu ardente desejo de enfrentar e vencer os antissemitas. Conquistar Roma era triunfar na sede, no próprio quartel-general, dos mais implacáveis inimigos dos judeus. Aníbal e Roma simbolizavam para o jovem o contraste entre a tenacidade do povo judeu e a organização da Igreja Católica. Agora que está falando dos judeus, tudo eu lembrei parcialmente, que tem um filme, que eu não vou lembrar o nome, por isso que eu falei parcialmente, que traz a história de um menino, mas que ele se encontra com Freud. Deixa eu tentar lembrar o nome. Alguém já assistiu? Tá na Netflix ou na Amazon. Eu tenho, acho que eu consigo achar o print, porque eu assisti faz pouco tempo. Agora eu estava operada, né? E fiquei assistindo um monte de coisa. O filme em si não é, nossa, que filmão, assim, achei meio paradinho e tal. Mas aparece os ataques, então, que os judeus sofrem. E aí eles fazem, não é? Ah, isso mesmo, obrigada. Se chama A Tabacaria. Não é a história do Freud em si, apesar de ter o Freud ali sendo representado de alguma maneira, e aí aparece assim a filha dele em algumas cenas, uns relances, mas aparece principalmente ele querendo se recusar a sair da cidade que ele está
por conta desses ataques. E aí tem uma cena assim que ele entra no restaurante e aí ele vai ficar com esse menino que é o principal ali para eles tomarem um café, enfim, fumar charuto. E aí ele é levado então para um outro lugar, assim, não pode estar no mesmo ambiente que os outros, porque senão sofre, né, tem o risco ali de ser atacado. E aí eles falam sobre a... Gente, por que a minha memória ficou tão ruim depois do Covid? Mas que até o Lacan trabalha essa questão com uma mulher que fala que todos os dias ela acorda às 5 da manhã, porque era a hora que tinham os ataques. Vocês sabem que história é essa? Não conhece? Não. Mas é bem conhecida, bem famosa. Queria achar aqui. Deixa eu ver. Que se refere, talvez a Van que assistiu o filme vai saber, mas os ataques aos judeus, eles tinham um nome. Aí o Lacan teve uma paciente que ela falava, então, que ela acordava todos os dias às 5 da manhã por causa daquele toque. E aí ele faz uma mudança, né? E aí ele encosta nela, e aí quando ele encosta nela, esse toque ganha um outro significado. Nossa, é algo muito importante do Lacan e eu esqueci como é que fala lá o nome disso. Mas depois eu vou mandar no grupo para vocês. É realmente um problema de memória do Covid. E ninguém sabe do que eu estou falando mesmo? Não lembram? Não é do significante, peraí. Deixa, deixa eu ver se é isso. Não. Estou abrindo meus fichamentos. Que nos fichamentos tem, eu detesto querer lembrar alguma coisa e não lembrar o nome, ainda mais quando você sabe o nome e só não está conseguindo falar. Isso é muito ruim. Mas eu tenho num fichamento aqui, que até indicaram esse filme. É um filme bem paradinho, assim, mas é legal de assistir, para pensar só nessa ideia mesmo do Freud. Deixa eu ver aqui. Se eu acho. Agora eu não achei, mas eu vou procurar e aí eu mando para vocês lá, sem falta. Deixa eu ver onde eu parei. Aníbal e Roma simbolizavam para o jovem o contraste entre a tenacidade do povo judeu e a organização da Igreja Católica. E havia ainda mais do que isso. Seu desejo por Roma, observou ele, era capa e símbolo de vários outros desejos ardentemente ansiados. Sugeriu que ele tinha uma natureza edipiana. Evocou o antigo vaticínio apresentado aos Tarquínios de que o primeiro a beijar a mãe se tornaria o governante de Roma. Aí aqui tem uma nota. A implicação psicanalítica desse beijo, embora Freud não o diga explicitamente, é a vitória sobre o pai. Pode haver ainda mistérios mais profundos e implicações mais amplas, mas Freud não oferece dados suficientes para especulações bem fundadas. Símbolo ambivalente e carregado, Roma representava os mais fortes desejos eróticos e agressivos. Estes, apenas ligeiramente menos ocultos do que aqueles de Freud, como alusões à história secreta deles. Quando publicou a Interpretação de Sonhos, Freud ainda não conquistara Roma. Isso, de certa forma, parecia-lhe conveniente. Adequava-se ao sentimento de solidão e frustração que o assediou nesses tempestuosos anos de elucidação interior e teorização arrojada. O livro levara muito tempo para ser elaborado, e ao terminá-lo, Freud sentiu como que uma perda.
ficou deprimido por algum tempo e, no começo de outubro de 1899, endossou a observação de Fliess sobre o sentimento doloroso que acompanha a pessoa ao se despojar de algo que fora propriedade muito pessoal. Depois de toda a autocrítica anterior, ele viera a gostar do livro no prelo. E é claro que não muito, mas bem mais. Ó, vou falar outra coisa, que vamos lá, é aquilo, daquilo lá, daquilo outro, não sei o que, sabe? Que é esse jeitinho de falar. Mas, vocês conhecem a Aline Bay? Da Pequena Coreografia do Adeus, né? Eu sempre indico esse livro, é muito legal. E tem também o Pássaro Morto, que ela escreveu. São livros muito bonitos, muito bons. E ela tem um podcast com uma menina que se chama Larissa Lima. Só Deus sabe o nome do podcast, porque agora não vou me lembrar, mas pelo menos eu sei o nome da autora e eu sei o nome da pessoa que faz o podcast, já melhorou. E aí ela fala sobre esse sentimento doloroso. É muito bonito o episódio, porque ela diz que enquanto ela está escrevendo o livro, é como se ela se voltasse para dentro ali. Ela fala, é até difícil sair de casa, é até difícil conviver muito com outras pessoas enquanto eu estou escrevendo o livro, né? Enquanto eu estou dando corpo à personagem, porque de alguma maneira eu preciso me fechar para poder fazer isso. E aí ela fala que tem tipo uma ressaca depois, né? No momento que está se escrevendo e depois. E por quê? Porque muitas coisas ali do livro também fazem parte dela. Para a construção da personagem, tem muito dela, das dores dela. E aí colocar isso em jogo pode trazer essa ressaca. E quando o Freud está trazendo isso, né, desse sentimento doloroso, a gente sabe que na psicanálise, principalmente aqui, desse ponto que ele está falando, tem a questão da autoanálise. Então, muita coisa dele é colocada em jogo nesse momento da escrita. Né? Por isso, talvez, esse sofrimento. E aí eu sei que a Aline Bay fala sobre isso também. Vale a pena vocês escutarem o episódio, é bem legal. E o do Lacan é um termo que a gente usa em francês. Eu não vou conseguir ficar em paz enquanto eu não lembrar o nome do negócio. Tá bom. Vamos lá. Depois de toda a autocrítica anterior, ele viera a gostar do livro no prelo. É claro que não muito, mas bem mais. Julgava que a publicação era tanto mais dolorosa, visto que não foi a propriedade intelectual, e sim a emocional que se separou de mim. É muito sobre isso que a Aline Bay fala, que é bem interessante, e que trazendo para um lugar bem menos complexo, mas ainda assim tem algo disso, é quando a gente faz um post no Instagram. Muita gente às vezes fala assim, porque é tão difícil, né, postar, eu tenho um calendário de postagem que eu comprei da fulana de tal, aí a outra disse que tem 30 ideias para postar, por que mesmo com tudo isso organizado por outra pessoa eu não consigo fazer? Porque tem algo nosso que vai ali. O que a pessoa não, muitas vezes, né, o que ela não consegue fazer, não é escrever um post, é se colocar de alguma maneira ali para ser visto por outras pessoas. E aí, de novo, né, um livro e um post no Instagram tem pesos diferentes, mas a dificuldade, muitas vezes, que se encontra, e aí eu estou falando post no Instagram como um exemplo, porque eu sei que muita gente aqui passa por isso, né? Mas para você dar uma palestra, ou seja, qualquer forma de divulgação do seu trabalho, muitas das questões não são por conta do que é intelectual, e sim daquilo que é emocional, de alguma exposição, de algo muito seu que você quer guardar, e às vezes de algo que você também não quer lidar, de uma insegurança, ou qualquer coisa que seja, né? É importante a gente pensar isso, porque parece assim, é porque eu tenho medo de escrever alguma coisa errada. Mas o que tem por trás desse medo? Você não sabe daquilo, né? Você não sabe da psicanálise ou você tem dificuldade de ser vista dessa maneira? O que tem por trás disso? Só para pensar aí. Ai, sim, Fátima, eu te amo. É isso mesmo, a Gestapo. Vocês conhecem?
falando, agora vocês conhecem, ou não? Não? Então pesquisem sobre. A Gestapo era quem atacava os judeus. E aí, enquanto o Lacan estava atendendo, a paciente dele falava isso, e aí ele levanta, e aí ele toca o rosto dela. E ela fala que muitos anos depois, ela escreve um livro, e aí 40 anos depois ela fala, é como se eu ainda sentisse ele tocando o meu rosto, porque é uma questão de gesto, né? Quando fala em francês, Gestapo, que é essa questão de tocar. E aí tem esse jogo de palavras. Significava, primeiro, a questão do ataque, e depois veio significando como esse gesto mesmo, sabe? De, talvez, cuidado, de carinho. E aí ela fala que aquilo teve um impacto muito importante para ela. É muito, muito legal. E nesse filme da tabacaria, eles mostram os ataques que tanto o Freud quanto o dono da tabacaria e esse ajudante, que é o personagem principal, eles sofrem. E aí dá para você ter uma ideia, ainda que o filme não seja totalmente voltado a isso, do sofrimento que ele tinha nesse período. Bem legal. Um outro filme que eu acho que fala sobre isso, que eu assisti há muito tempo atrás, mas é meu livro preferido da vida, é o da A Menina que Roubava Livros. Vocês já viram o filme? Ou já leram o livro? O livro é muito melhor, mas vale a pena. Bem legal. Eu sei que é antigo, né? Mas, gente, o livro é Eu li incrível. o livro e vi o filme. Você gostou mais do livro também, Chay, ou não? Gostei mais do livro, faz muito tempo que eu li até o livro, assim. Acho que é um dos meus livros preferidos da vida. É muito, muito bom, gente. Nossa, sou apaixonada. E aí, quando eu assisti o filme, eu ficava assim, ai, agora vai ser isso. Ai, agora vai... E aí, eles cortaram tantas coisas magníficas, assim, que tiveram. Mas é uma história bastante sofrida. Do jeitinho que a gente gosta, sabe? Assim que é triste, mas é lindo, lindo. Pois é, Ana. E cortaram cenas muito bonitas, né? Cenas assim que. Mas também ia ter o quê? 4 horas de filme se eles colocassem tudo. Mas olha, é um livro perfeito. Quem não quiser ler o livro, assista pelo menos o filme, para entender essa questão mesmo, né, do sofrimento, das perseguições, que o Freud acabou sofrendo isso. E a gente já leu bastante, né? Sobre o quanto ele se sentia, então, incomodado com essa perseguição, com esses ataques. Os débeis sinais, ainda distantes, de que talvez tivesse de se separar de Fliss, ou trancar a propriedade emocional daqueles anos, não contribuíram para animar seu estado de espírito. Tampouco, nesse sentido, conseguiria manter a serenidade, ao saber que fora preterido para uma cátedra, e não pela primeira vez. Ele enviou um dos 2 primeiros exemplares do Livro dos Sonhos a Fliss, como presente de aniversário, e estoicamente reuniu coragem para enfrentar a reação do público. Há muito tempo eu me conciliei com a coisa e encaro seu destino com expectativa resignada. Olha, tá faltando coragem, reunir coragem para vocês se divulgarem enquanto profissionais. É isso que fala. Na verdade, embora a expectativa de Freud fosse bastante real, a resignação não o era. Ele andava desanimado, rabugento, irritando-se com os primeiros leitores do Livro dos Sonhos, que ao invés de elogiar o todo, apontavam deslizes secundários. Ainda que não viessem as gritarias de protesto para as quais se preparara, a primeira notícia sobre a interpretação dos sonhos, que apareceu logo em dezembro, desagradou. Como crítica, era simplesmente sem sentido, disse a Fliss, e como resenha, era insatisfatória. O resenhista, um certo Karl Metzentin, em parte, redimiu-se aos olhos de Freud com apenas uma palavra, memorável. Não bastava. Freud considerava a reação dos vienenses às suas ideias extremamente negativa, e tentou se reanimar com a ideia de que ele e Fliss eram intrépidos pioneiros. Afinal, estamos tremendamente à frente.
Então ele tinha noção, né, de que ele era um homem à frente da sua época, sabia. Mas a melancolia não cedeu. Agora não tenho nenhuma força para o trabalho teórico. Assim, à noite, fico terrivelmente entediado. O tédio, frequentemente um sintoma de raiva e angústia, o que provavelmente era o caso do Freud, preocupado, autor de uma obra-prima inclassificável. O ano seguinte não trouxe nenhum alívio. No começo de janeiro de 1900, uma resenha em Die Zeit, um diário vienense de grande circulação, pareceu-lhe idiota, pouco lisonjeira e excepcionalmente pouco compreensível. Uma terceira, no Nashon, feita por um conhecido, o poeta e teatrólogo Jacob Julius David, era uma amável e sensível, ainda que um tanto vaga. De pouco consolo lhe foi. Considero a ciência cada vez mais difícil. À noite, gostaria de algo que animasse, revigorasse e clareasse as coisas, mas estou sempre sozinho. Há nisso um suspeito tom de autopiedade. Ele parecia decidido a se sentir rodeado pelo vazio e a não prever senão incompreensão e indiferença. Fui praticamente isolado do mundo exterior, escreveu em março de 1900. Nenhuma folhinha se mexeu para mostrar que a interpretação de sonhos chegou à mente de alguém. Apenas ontem fui surpreendido por um artigo bastante amistoso no suplemento de um diário, o Wiener Freundeblatt. Agora, somente as boas notícias o surpreendiam. Entrego-me às minhas fantasias, jogo xadrez, leio romances ingleses, tudo que é sério continua proibido. Há 2 meses não escrevo uma linha do que ando aprendendo ou pensando. A gente sabe bem, né, como é isso? Assim, vivo como um filisteu sibarita. Tão logo me vejo livre da minha clientela. Você sabe quão restritos são meus prazeres. Não posso fumar nada de bom. O álcool não me vale de nada. Parei de procriar filhos. Meu contato com as pessoas foi cortado. Portanto, vegeto inofensivamente, cuidando em desviar a minha atenção do tema que trabalho durante o dia. Ele parecia esgotado. Em partes, as razões dos desânimos do Freud eram financeiras, conforme variava a clínica. Ele apelava à autodisciplina, a seu equilíbrio mental duramente conquistado, mas o resultado era, no máximo, indiferente. Em geral, escreveu em 7 de maio de 1900, agradecendo aos votos de aniversário de Fliss. Sou sensato demais para me queixar, exceto num ponto fraco, o medo da pobreza. Reconhecia o quanto tenho e a quão pouco temos direito, considerando a estatística da miséria humana. Mas, às vezes, sua incapacidade de entender e ajudar alguns de seus analisandos mais intratáveis mergulhava-o no desespero, quando se atolava nesse estado de espírito. Eles se convertiam em seus torturadores. Cara, aqui nesse trecho dá pra gente pensar o quanto, que é óbvio, tá? Mas lendo a gente pode ter essa ideia do quanto que ele era humano e o quanto que a clínica ali já gerava, né? A clínica, os estudos, a teoria, o quanto gerava nele conhecimento, assim, sentimentos, tudo que hoje a gente também conhece. Parece que de alguma maneira a gente sente que a gente tem que fazer tudo muito bem feito o tempo inteiro, desde o início, que a gente tem que dar certo logo de primeira, né? Acho que talvez pela lógica mesmo que hoje é colocada, e aqueles termos que surgem, que agora o que está na moda é de alta performance, né? Tipo, você tem que ser alta performance. Se a gente fosse ver a história do todo Freud, tipo, seria alta performance, mas quando você vê do pouco em pouco, de como ele foi escrevendo a história dele, de como ele foi construindo tudo isso, você vê o quanto de sofrimento também esteve aqui, né? O quanto que ele sofreu e o quanto que ele ia e voltava e repensava, o quanto foi difícil. Às vezes, quando a gente olha para a história de alguém
que vê o tudo que ela construiu, parece que tipo, era brilhante, era sensacional e foi fácil. E não é fácil, né? Dá para ver o quanto de sofrimento realmente tinha aqui. Mas quando é com a gente quer ter resultado assim, né? Imediato. Tipo, tem que ter resultado aqui e agora. Tem que ser alta performance, tem que fazer 1 milhão de coisas. Nos últimos dias de inverno de 1900, até mesmo pela época que, na verdade, que principalmente pela época que a gente vive, parece que não tem esse respeito à questão dessa produtividade, que às vezes não vai ser alta performance, que não vai ser uma produtividade, né? Tipo, trabalha enquanto eles dormem. Né? Tipo, uau, nossa, isso é sensacional, porque você trabalha. Não, você vai dormir também, né? Vai descansar, senão vai ficar maluca de ansiedade, melhor dormir. Mas tem isso de, nossa, você tem que ser, sei lá, sensacional. Como se não pudesse errar. Acho que essa é a questão. Parece que a gente não pode errar, parece que a gente não pode descansar. Né? E aí estamos todos loucos. Loucos no sentido de, aquilo de ansiosos, talvez. O Brasil é um dos países mais ansiosos do mundo, já esteve na primeira posição. Não sei se continua, mas algum tempo atrás ocupava ali a primeira posição. E acaba tendo ali uma glamorização disso, e até mesmo do adoecimento, igual a gente vê aí, tanta gente no burnout. Mas o que é? Até a palavra já diz o que é. Então, assim, eu estou com burnout, está esgotado, está explodindo. Mas e até a palavra é chique, né? Burnout. Burnout, mas o que é? Legal. E acho que até dessa questão de ter um diagnóstico. Gente, hoje em dia as pessoas, tipo, parece que elas se juntam. Eu tenho TDAH. Eu tenho toque. Eu tenho... Parece que é mó legal, né? Tipo, parece que tá falando assim que tem, sei lá, uma coisa. Nossa, eu tenho um diamante. Você pensa, não é bonito, assim, né? Falar que... E não é bonito não no sentido de que quem realmente tenha um adoecimento tenha que guardar aquilo, esconder as 7 chaves, né? Não é isso. Mas é que hoje parece que tem algumas pessoas que têm orgulho de falar que tem um diagnóstico, né? Antes era naquele lugar de muleta, e agora parece que tem, assim, algo mais até, um lugar de orgulho. Até mesmo uma justificativa para... Eu não sei se a justificativa é a palavra, mas assim, não é explicação, mas uma justificativa para aquilo, e a pessoa ainda, é isso que eu tenho, sou assim, aí eu continuo, mas até quando? Até quando? Eu tenho uma amiga que ela, há um tempo atrás, ela foi diagnosticada com burnout, depressão, e ela falava assim, o quanto que isso foi ruim para ela, porque ela não sentia. O que ela consegue falar é isso. Ela falou assim, eu não sentia. Aí ela tinha uma clínica de fisioterapia e tal, ela vendeu, mudou de profissão, tudo mais. Mas assim, o que me, assim, que fica assim, que ela me falou é isso, eu não conseguia sentir. Então, assim, não conseguia sentir nada. Ela falava assim, nada. Era nada. Ela falou assim, a minha vida era nada. Nossa, tem um filme que fala sobre isso também, que é bem triste, e que, de novo, talvez eu não vá lembrar o nome do filme, mas ele conta a história de uma mulher que ela tem depressão e ideação suicida, e aí ela se torna mãe e tenta lidar ali com a depressão mesmo, né? Ela tenta lidar, e aí ela é uma escritora de livros infantis, e ela coloca que nada tem cor, né? E ela fala, a vida, para mim, não tem cor, e acho que vem disso, do não sentir. E aí ela engravida de novo, e aí as pessoas falam, bom, mas olha tudo que você tem. Para ela nada tem graça. Vou tentar não dar spoiler, né, do filme, mas assim, é um filme para se assistir pensando que muitas vezes é de fato assim mesmo que acontece. E aí não é um filme que tenha final feliz, sabe? Porque para algumas pessoas que têm esse não sentir, não é um final feliz. Mostra bem, assim, a história da depressão em si. Eu vou também pesquisar o nome do filme, porque tem no histórico aqui que eu assisti. É um filme triste, mas bonito e que explica,
nessas questões do não sentir. Eu gosto bastante quando a gente estuda algo e aí recorre a filme, livro, para que a gente possa ver aquilo, né? Uma ilustração, né, daquilo. Isso. Gente, vocês são maravilhosas, ó. O nome do filme é Respire Fundo. Vou anotar aqui. Eu adoro que eu falo assim, sabe o fulano, aquele amigo de ciclano que encontrou ali o Beltrano, aí vocês, já sei, esse daqui. Bruna, Mas vocês sabem... você falou aí do filme que ela fala assim, das pessoas falarem com ela, assim, mas você tem tudo. Essa amiga minha também, ela fala disso, sabe? Que as pessoas falam com ela assim, mas você tem tudo. Você conquistou Tudo que, né? coisa, e ela falava, para ela não tinha... É muito engraçado, não é engraçado, mas o jeito que ela conta, você é como se não... tudo foi perdendo, ela fala assim, não tem cor. Aí ela fala disso, fala assim, que foi um período assim que ela... nada. Até porque eu acho que hoje em dia a gente não tem espaço para conseguir tudo que a gente quer. Muitas vezes a gente é levado a ter tudo que dizem que é bom. Mas tudo bom para quem, né? O que é bom? Que, né? Você tem que ter um emprego, você tem que ganhar bem, você tem que ter uma casa, você tem que ter um relacionamento estável, você tem que ter filhos, você tem que ter carro. Mas e aí, será que é isso mesmo? Será que tudo isso vai te fazer feliz? Porque tem gente que não vai ser feliz dessa forma. Tem gente que vai conquistar tudo isso e no final... sei ao certo que... Ó, a Siri ativando aqui. E no final das contas, você não vai se sentir bem com aquilo. E aí é porque esse tudo é um tudo imposto, e não um tudo que você de fato se empenhou em descobrir aquilo que seria tudo para você. Por isso que tem tantas vezes pessoas que falam assim, eu consegui chegar lá, né? Seja lá onde esse lá é. E aí chegou lá e não, não tô feliz E com não, isso. né? Percebe que o lá não é lá. Não é. Ainda não é lá, né? Porque lá, de repente, é o caminho que o outro estruturou. E não que você, de fato, desejou, construiu, né? Não é isso. Eu atendi, um tempo atrás, uma pessoa que estava, né, tá ainda em processo de análise, mas que dizia exatamente desse lugar. E aí ela trouxe um exemplo de, hoje eu comprei tal coisa. E aí, quando eu saí da loja, eu pensei, tô sentindo nada. Falaram que comprar tal coisa seria o ápice. Eu não tô sentindo nada. Não é aquilo, tal coisa ela não queria, não era ela que queria. E acho que na clínica hoje a gente vê bastante disso, assim, mas o que você quer e não aquilo que o outro diz que você tem que querer. Né? Isso é uma causa bastante de sofrimento, porque é como se você estivesse realmente indo atrás de uma coisa que não faz o menor sentido para você. Uhum. Então, nos últimos dias de inverno de 1900, suspirando pelo sol e pela primavera, ele falou sombriamente em catástrofe e colapso. Fora obrigado a demolir todos os seus castelos no ar. Ainda assim, estava fazendo o máximo para reunir um pouco de coragem para reconstruí-los novamente. A indiferença pública e a desolação privada reforçavam-se mutuamente. Ele se comparou a Jacó, lutando com um anjo. Vencido e sem fôlego, implorava ao anjo que o deixasse em paz. Será um castigo justo para mim, previa ele, no vaticínio mais loucamente incorreto que jamais fez, que nenhuma das religiões inexploradas da vida mental, onde fui o primeiro mortal a ingressar, jamais venha a trazer meu nome ou obedecer às minhas leis. Tudo que conseguira, ao duelar com o anjo, fora sair mancando, e ele chafurdava nessa melancolia caricatura de envelhecimento prematuro. Sim, realmente, já estou com 44 anos. Escreveu em maio de 1900. Um israelita velho, um tanto surrado. Mantinha o mesmo tom triste em relação à família. Ao agradecer às sobrinhas em Berlim os parabéns por seu aniversário, referiu-se a si mesmo como um velho tio. No ano seguinte, ele observou resignado que havia pedido à família, inutilmente, é claro,
para deixar passar em branco o aniversário dos velhos, apresentando-se como uma espécie de monumento idoso, ao invés de uma criança aniversariante. A partir daí, a idade iria atormentá-lo ainda mais do que a pobreza. Essas eloquentes elegias, invariavelmente em tom menor, sugerem até que ponto, apesar da autoanálise, ainda chegava a vulnerabilidade de Freud por volta de 1900. Ele evitava os riscos do sucesso, invocando o espectro do fracasso. Os riscos do sucesso. Freud devia saber que a originalidade e o caráter chocante de suas ideias provocavam um silêncio consternado ou uma discordância escandalizada. Talvez ele considerasse outros tantos elogios involuntários, mas estava descontente com o resenhista, os pacientes, os inimigos, consigo mesmo. O nascimento da sua criança dos sonhos fora realmente difícil. Foi desalentador para Freud que a conclusão de seu trabalho, do qual tanto esperava, tenha contribuído tão pouco para solucionar suas frustrações ou mitigar seu sentimento de solidão. Em março de 1900, voltava-se nostalgicamente para o verão anterior, quando, em atividade febril, havia terminado o livro dos sonhos. Então, totalmente se sentira, uma vez mais, inebriado com a esperança de que, por fim, fora dado um passo rumo à liberdade e ao sossego. A acolhida do livro e o silêncio desde então novamente destruíram a relação nascente com o meu meio. Mas, aos poucos, ele saiu da depressão. Em setembro de 1901, reanimado pela autoanálise, finalmente supera a velha inibição e estava em visita a Roma, na companhia do irmão Alexander. Como muitos setentrionais entrando pela primeira vez em Roma, como Gibbon, Goethe, Mommsen, ele vagueou envolto no encantamento deslumbrado. A Roma cristã o perturbou. A Roma moderna pareceu promissora e simpática, mas foi a Roma da antiguidade e do Renascimento que lhe deu alegria, enquanto atirava uma moeda na fonte de Trevi. Gente, essa fonte, acho que é uma das coisas mais lindas que eu já vi na minha vida. Vocês conhecem? Alguém conhece? Não? Depois dá um Google, olha lá, mas acho que é uma das coisas mais lindas real assim, que eu já vi na vida. Muito, muito legal. Vale a pena ir para Roma, porque Roma é muito lindo. Ele fica falando assim, eu penso, já fui lá. É muito lindo. Deleitava-se entre as ruínas antigas, detinha-se fascinado diante do Moisés de Michelangelo. Aqui, nota de rodapé. Para o significado dessa escultura e de Moisés, para Freud, ver a página 322, figura 5. Vamos ver aqui. 322. Cadê? Será que tem os números? Deixa eu ver. Tem um monte de imagem, na verdade. Quem tiver aí com o livro, dá para ver. Ver, gente. A visita, disse ele claramente, sem nenhuma hipérbole, foi um ponto alto em sua vida. Enviando diariamente mensagens efusivas à família, Freud perguntara o que impedira por tanto tempo de se conceder esse prazer supremo. Ao escrever à mulher, ao meio-dia, em frente ao Panteão, em 3 de setembro, ele exclamou: então é disso que tive medo durante anos. Achou Roma encantadora, quente, magnífica luz romana.
Não havia por que se preocuparem com ele, assegurou a mulher 2 dias depois. A vida que estava levando era esplêndida para o trabalho e o prazer, onde a pessoa esquece de si e das outras coisas. Novamente, em 6 de setembro, ainda em Roma, disse a sua vívida maneira telegráfica, com a mesma animação inalterada. Esta tarde, algumas impressões que permanecerão por anos. Mais tarde, em suas frequentes visitas à Itália, comentaria enfaticamente as belezas de Veneza e as paisagens, se não o povo, de Nápoles. Nota de rodapé. Em 1º de setembro de 1902, Freud enviou um cartão postal de Nápoles para sua mulher, onde elogiava a beleza da localização da cidade, principalmente a vista para o Vesúvio. Mas acrescentava: as pessoas são desagradáveis, parecem escravos de Gales. Algazarra e sujeira aqui, como na Idade Média. Sobretudo, é desumanamente quente. Freud, quando ele fala de Roma, quando ele fala, né, porque que era disso que eu tinha medo, parece aquilo, né, que a pessoa fala, eu quero tal coisa, mas não dá para eu fazer porque tal coisa, né, e aí a gente tem aquela coisa de o neurótico, para cada solução, ele inventa um problema. Nunca dá para, sempre tem um empecilho que, na verdade, é criado. Tem esse livro aqui, que eu estou postando várias coisas dele, Sede de Me Beber Inteira. Não sei se já ouviram falar, mas tem uma poesia que diz sobre isso. Deixa eu achar aqui. Eu acho que é sobrevivendo às tragédias da vida, sobrevivendo às tragédias que eu invento. Acho que é isso. Vamos ver. Sobre a vida, sobreviver às tragédias que existem, sobreviver às tragédias que eu invento. Existem tragédias, né? Mas existem aquelas que a gente inventa mesmo e sofre por elas, e elas nunca se tornam reais, nunca. Gente que cria mesmo e fica muito tempo, às vezes, ali, né, sofrendo por uma coisa que não vai nunca chegar a existir. Mas Roma, essa cidade divina, continuaria a ser a sua inconteste favorita. Ao escrever de Roma a filha Matilde, numa dessas visitas, disse-lhe que não quisera parar em Fiesole, adorável localidade nas colinas acima de Florença, porque me senti atraído pela austera seriedade de Roma. De fato, essa Roma é uma cidade muito admirável. Muitos já acharam isso. Freud logo tirou partido das oportunidades psicológicas que lhe foram abertas pela conquista de Roma. Sua visita foi símbolo e, ao mesmo tempo, instrumento de uma maior liberdade interior, prova de uma nova flexibilidade nas manobras sociais e políticas. Materialmente, ela o ajudou a sair de um ambíguo limbo, em parte gratificante e em parte desalentador, do seu magnífico isolamento. No outono de 1902, Freud começou a se reunir nas quartas-feiras à noite, na Bergasse 19, com um minúsculo grupo de médicos. De início, eram apenas 5, e o grupo aumentou apenas muito lentamente. E uns poucos leigos interessados em discutir sobre sua inconteste direção, casos clínicos, a teoria psicanalítica e as incursões pela psicobiografia. Pouco mais de 6 meses antes, em fevereiro, finalmente obtivera a cátedra que havia cobiçado e merecido durante anos. A partir daí, nunca voltaria a lhe faltar posição social, ressonância pública, fervorosos seguidores e cerradas controvérsias. Vamos ficar por aqui para que a gente consiga ler o próximo com sentido, né? Porque ainda teriam mais algumas páginas que não vai dar para ler até o final. Vou marcar aqui e aí a gente para na página 150. Olha, gente, já era bastante. Aqui ainda falta esse tantinho aqui, né?
Ô, Bruna, a gente vai fazer uma pausa agora, no final do ano? Como? Ou não. A Vai não ser que direto. vocês quiserem passar dezembro comigo, estou por aqui. Se caso, né, tenha alguma pausa, tudo eu aviso, mas novembro a gente quase não teve encontro, né? Deixa eu ver aqui as quintas-feiras de dezembro. Tem 7, 14, 21 e 28. Talvez a gente pule a semana do dia 28. Mas eu não tenho certeza, porque a programação aqui é de continuar. O que muito provavelmente eu faça, que todo ano eu faço isso, é parar na primeira semana de janeiro, porque meus pitics fazem aniversário dia 3. E aí eu fico total na função mãe, dedicada a isso, à festa, a comemorar a vidinha deles. Tá? Então, já estou começando a montar inúmeros personalizados, várias caixinhas, várias coisas que eu sempre faço com alguma antecedência, adoro fazer isso. Mas na primeira semana de janeiro eu realmente fico mais voltada a isso. Então é possível que a gente pare nessa data, mas eu aviso com antecedência. A princípio, vamos manter os encontros de 7, 14 e 21. E aí, caso eu decida, então, parar dia 28 e dia 4, eu aviso para vocês lá no grupo, tá? Mas acho que dia 28 ainda vou estar aqui. Tá bom. Beleza? Até a próxima. Obrigada por vocês estarem aqui. Tchau, gente. Boa quinta.